Tinha 1 ano e meio que eu estava pagando a pensão do filho do meu marido para que ele não fosse preso. Adivinha com quem ele me traiu? Olha, gente, que loucura! Eu sempre fui aquele tipo de esposa que falava... Esposa assim, juntada, né? Juntei meus trapos de bunda e fui morar com ele. Eu sempre fui aquela pessoa que falava assim: os seus problemas são meus problemas. Os nossos problemas são nossos problemas. Nós somos companheiros, nós somos uma equipe. Somos nós contra o mundo. Eu sempre fui esse tipo de esposa. E o meu marido, que eu juntei, tinha uma picuinha danada com a ex-mulher dele, que no caso era mãe da filha dele, né? Do filho, sei lá, botar filho. Mãe do filho dele. Então, ele tinha uma picuinha, sendo que quando eu conheci ele, ele já estava separado dela 4 anos. Ou seja, eu não roubei ninguém de ninguém. Eu não fiz nada de errado. Só que eles não conseguiam se dar bem de jeito nenhum. Era uma picuinha, uma brigaiada. Ele xingava ela de tudo quanto é nome. Aquela coisa típica. Ah, ela é maluca. Ah, que não sei o quê. Que não sei o que lá. Me separei dela porque não sei o quê. Aquela confusão toda. E com ela, ele foi casado na igreja. A família toda dele gostava muito dela. Foi muito difícil pra eles me aceitarem. Mas no fim, eles acabaram me aceitando em nome de Jesus. E meu marido trabalhava, né, normalmente, eu também. O filho dele, eu tinha uma boa convivência, né, ele gostava de mim, eu gostava dele. Ele ia ali pra nossa casa, passava o fim de semana, a gente levava pra passear e ele pagava a pensão. Só que pra chegar nisso foi uma luta, porque eu já tava com ele, já tinha 5 anos. Então você coloca na ponta do lápis aí. 4 anos que ele já tinha separado dela, mais 5 anos comigo. São 9 anos de distanciamento, de separação, até onde eu tinha ali a informação, não é mesmo? Pois bem, meu marido resolveu do nada que ele ia abrir uma empresa pra ele. Não, porque eu quero abrir uma empresa pra mim, que não sei o que e tal. Só que ele tinha o filho dele que basicamente era a despesa maior dele, né? Que era a pensão, ele era um ótimo pai, não sei o que. Pois bem, ele decidiu do nada, pediu essa demissão, o chefe dele demitiu, ele ganhou um dinheiro que ele trabalhava anos numa empresa e montou a empresa dele. Só que a gente sabe que empresa iniciante não dá tanto lucro. Então, assim, as coisas começaram a ficar complicadas, quebrou ali, quebrou aqui, economizava dali e ali, eu segurando as contas aqui e ali. E aí a pensão do filho dele, que era uma pensão alta, porque ele ganhava muito bem, começou ali a dar uns negocinhos. Só que eu também tinha uma renda muito ok. Então eu tava conseguindo segurar as contas de casa, tava dando uma ajuda ali na empresa, porque eu tinha meu trabalho e começou a faltar na pensão do filho dele. E eu falei: olha, eu vou começar a pagar a pensão para que você possa ficar aliviado, né, resolver as coisas da empresa e não ir pra cadeia. Porque ele começou a atrasar a pensão e a ex-mulher dele começou a vir em cima falando que ia denunciar ele, que ele ia pra cadeia, que não sei o que ia prender. E aí ele começou a se desesperar, falando que aquela mulher era um inferno na vida dele, que não sei o que lá, e pipipi, popopó, e que não sei o que. E aí eu tomei essa decisão vendo o sofrimento do meu Juju. Falei: não, Juju, eu sou sua parceira, fica tranquilo, vou pagar a pensão do teu filho e você vai reerguendo a sua empresa aí, né, parceria, porque ele ia ficar rico e eu ia ficar junto com ele. Beleza, eu comecei a pagar a pensão do menino. E por aí foi durante 1 ano e meio eu pagando a pensão dele. Até que ele começou a conseguir ter um pouquinho de lucro nessa empresa. O que foi muito difícil, né? Só que ele estava achando que a pensão estava muito alta. E ele falou: cara, eu que tava pagando, né? Eu vou conversar com a minha ex, pedir pra ela pra dar uma diminuída na pensão nesse meio tempo, só até a minha empresa firmar de vez, porque já começou a dar lucro, mas não era um lucro tão grande. E eu falei: tudo bem. E aí ele foi em direção à ex dele pra poder conversar sobre diminuir a pensão do filho dele, né? Se ela poderia, né? Porque ela era parceira, queria botar ele na cadeia outro dia. Tudo bem. Foi meu marido conversar com ela, né? Aí eu fui, peguei e falei... Aí passou um tempinho, ele me mandou: olha, já conversei com ela. Ela disse que vai pensar. Eu vou ir lá na casa da minha mãe. E sumiu. Sumiu meu marido. Não falava mais nada, não respondia. Mandava mensagem, não respondia. Ligava, não atendia. Tava lá. Liguei pra minha sogra. E falei assim: sogra, botar o nome dele de Francisco. Francisco tá aí? Que eu queria falar com ele, né? Porque eu tô ligando, ele não me atende. E aí minha sogra vira e fala: não, ele não tá aqui. Eu falei: não, mas ele já saiu daí? Ela: não, ele não veio aqui hoje. Burro, jumento, foi trair a mulher em vez de combinar com a mãe? Nem isso. Não combinou porque achou que eu não fosse desconfiar. Ou pelo menos respondesse a mensagem para que eu não desconfiasse. Não, eu falei: engraçado. Tá bom então, sogra, obrigada. Beleza, eu comecei a ligar e comecei a mandar mensagem: já sei que você não tá na sua mãe. Falei nada, fiquei tranquilo. Fiquei o dia inteiro ali esperando ele voltar. Quando ele voltou de noite, exausto,
Falei, onde você tava? Aí ele viu o telefone, ele falou, meu telefone descarregou. Eu falei, tá, mas onde você tava? Tava na minha mãe. Eu ligo o seu telefone. Ele ligou, eu falei, viu que eu liguei pra sua mãe e você não tava lá? Ali ele se desesperou. Ele falou, ai amor, eu não queria falar pra você, pra não criar confusão, mas Francisco Júnior quis passar um dia comigo e com a mãe dele, que não sei o que lá e tal. Então a gente passou o dia no parque, mas não fizemos nada, foi bem tranquilo. Eu fiz pra ela poder diminuir a pensão, pra agradar ela, pra poder diminuir a pensão. Começou ali a jogar aquele monte de desculpas em cima de mim e eu acreditei. Eu burramente acreditei naquele macho, porque fazia sentido, né? O filho ter pedido isso, ele ter feito pra agradar a ex, pra poder diminuir a pensão. Na minha cabeça fazia super sentido. Então eu acreditei no Soradinho. Pois bem, falei, não, amor, tudo bem. Ele falou pra mim que tava exausto e foi tomar um banho. Não deu 5 minutos que ele entrou no banheiro, a ex dele começou a me mandar mensagem com um monte de fotos dos dois na cama. Deitadinho, abraçadinho, sem vestas. E ela falou, seu marido passou a noite toda, passou o dia inteiro dentro de mim hoje. Tá bom pra você? Você quer mais, querida? Virei o Blade naquela casa, comecei a quebrar aquela casa todinha. Porque, eu tava pagando a pensão do Mini Jurandir pra ele não ir pra cadeia, porque ela queria botar ele na cadeia e ele tava ficando com o ex. E aí ela ainda complementou, tá? E não é a primeira vez, já tivemos várias recaídas, tá bom? Mas eu nunca te mostrei porque eu não tinha prova e você não ia acreditar em mim, ia falar que eu tava de recalque. Eu nem ia falar, eu ia acreditar nela. Não entendi porque ela demorou anos pra poder me falar. Mas tá aqui, fico com ele várias vezes, não tenho nada contra você, também não tenho nada a favor. Pra mim você não cheira nem fede. Então é isso. Virei o Blade naquela casa, quebrei aquela casa toda, ele saiu do banheiro não entendendo nada, conformado por eu estar quebrando a casa toda, mostrei o celular pra ele falando pra mim que podia explicar que tinha feito aquilo pra diminuir a pensão, ou seja, meteu o chifre na minha cabeça pra diminuir a pensão, aí que ele apanhou mesmo, entendeu? Ainda era o mentiroso que tava ficando com a ex muito antes de diminuir a pensão, né? Eu pagando a pensão do menino pra ele não pra cadeia, antes eu tivesse deixado ele pra cadeia. Me separei e foi isso, gente. Ele voltou com a ex? Não, só queria me fazer de otária mesmo. Meu marido me indicou para trabalhar de faxineira em uma casa porque ele justamente precisava saber onde eu estava o dia todo. E o motivo... Quando eu era bem nova, eu trabalhava de faxina, né? Eu precisava ajudar em casa, precisava ajudar minha mãe. Só que eu estudei, consegui um emprego, né? Saí da faxina, fui trabalhar de CLT, tava ali ganhando razoavelmente bem, comecei a namorar, me casei. E eu tinha um marido que ele trabalhava numa empresa chiquérrima. Meu marido ganhava bem, sabe? Mas eu era aquele tipo de pessoa honesta que não gostava de pedir dinheiro pra ninguém, que tinha minha independência e tava acostumada com isso. E se eu não tivesse isso, eu ficaria doente. Então, mesmo meu marido podendo segurar as contas de casa, sabe? Eu não gostava. Eu queria trabalhar, eu queria ter o meu. E ele sabia disso. Pois bem, eu trabalhava numa empresa, né? E eu fui demitida. Porque, na verdade, foi até um favor que o meu chefe me fez, né? Ele me demitiu e depois ele pediu... decretou falência, na verdade, né? Então, ele me demitiu pra, entre aspas... me pagar todos os meus direitos, porque eu trabalhava ali há muito tempo. Ele gostava de mim, eu era uma boa funcionária. Ele fez isso comigo e com mais algumas pessoas, porque de resto ele decretou falência e não pagou ninguém. E aí eu fiquei sem emprego. E na época, gente, estava difícil demais arrumar emprego, porque a gente tinha acabado de sair da pandemia. Então, assim, as pessoas estavam se reerguendo, sabe? Tava difícil demais. Quem tinha tava segurando, eu tava trabalhando de home office, tanto que foi por isso que a empresa quebrou. Então, assim, tava muito difícil arrumar emprego. E eu comecei a luta ali, procurando emprego e nada, não achava emprego. E eu ficando doente dentro de casa, não tava faltando nada, meu marido cuidava de tudo, mas eu comecei a ficar doente. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu falei, eu vou começar a dar faxina, porque pelo menos eu vou estar trabalhando. E, gente, faxina dá muito dinheiro, porque é muito difícil você achar alguém que limpe bem, que é de confiança, que faça tudo direitinho. E eu era uma boa faxineira, eu limpava tudo bem, assim, limpinho mesmo. Comecei a divulgar, comecei a fazer faxina, entrei em contato com os clientes antigos que eu tinha, voltei a dar faxina e comecei a fazer bico ali de faxineira. Só que com isso, os meus horários ficavam muito incertos, sabe? Eu, às vezes, estava em casa, às vezes não estava, ficava trabalhando, tinha casa, não tinha, virou aquela loucura a minha rotina. Mas continuei procurando emprego para poder sair ali da faxina, até porque eu tinha currículo para poder sair da faxina, mas não tinha o que fazer, eu tava ali porque eu precisava trabalhar para não ficar doente. Podia ficar em casa? Podia, mas eu não conseguia. E pra mim era inaceitável eu ter que pedir dinheiro ao meu marido pra comprar uma cirola que fosse. E, você tinha dinheiro? Tinha. Estava guardado, porque onde você tira e não coloca, acaba. Então eu precisava de emprego e ficar parado pra mim também era inaceitável. Beleza.
Com isso, essa minha rotina meio assim desorganizada começou a incomodar o meu marido, que eu não entendi o porquê. Porque antes ele sabia onde eu tava, que horas eu ia chegar em casa, meu trabalho era muito certo, era muito difícil eu fazer hora extra, era muito difícil eu sair mais cedo, então ele sempre sabia onde eu estava. Ele sempre conseguia me monitorar, né? E aí um belo dia ele conversou comigo falando que tinha uma mulher que trabalhava na empresa dele, que estava precisando de uma faxineira para poder ficar o dia todo na casa dele, da casa dela. Basicamente, ela queria, era como se fosse uma governanta, sabe? Era faxineira, cuidar dos filhos, ajudar ali na comida, auxiliar ali e tal, e que eu ia ganhar por isso, e que era melhor porque ela tava pagando bem, eu ia ter uma rotina, né? Eu ia ter um serviço ali certo e não ia precisar ficar correndo pra lá e pra cá. Ele me fez entender que aquilo ali era o melhor pra mim, e eu acreditei nele. Acreditei nele, queridos amigos diferentes. Acreditei nele, não queria assim largar minhas casas, então botei as minhas casas assim meio que pro fim de semana, quando dava, e fui trabalhar nessa casa. E ali eu fazia de tudo, né? Eu conheci a dona da casa, era muito simpática, era uma mulher casada, tinha 2 filhos, os filhos dela eram assim, crianças amáveis. Tinha a moça que cuidava da cozinha, tinha outra que me ajudava. Então assim, a gente fazia faxina, a gente fazia tudo, ficava ali, cuidava da casa, cuidava das crianças, das responsabilidades, ajudava as crianças com deveres, fazia de tudo, era meio que uma mistura de tudo. E realmente ela pagava muito bem. Beleza. Até que um belo dia, já tinha mais ou menos uns 2 meses que eu tava trabalhando lá, quando a dona da casa chegou pra mim chorando muito assim, e pediu pra conversar comigo, porque nesses 2 meses a gente tinha se aproximado, sabe? Às vezes que ela tava em casa, eu sempre ajudava, ela conversava comigo, e ela acabou que gostou de mim. Ela começou a gostar de mim, se apegar a mim. E aí ela pediu pra conversar comigo. Na época eu achei até que ela ia me demitir e tal. A gente foi pro escritório dela e ali ela começou a falar e começou a me pedir perdão, principalmente. Ela falou, olha, me perdoa. O que eu vou te falar aqui, eu sei que a gente vai perder você como funcionária. Eu não sei o que falar, eu não sei o que fazer, mas eu preciso te contar porque eu não tô aguentando de culpa, né? Eu não tô conseguindo viver com essa culpa. Eu já terminei com ele, mas eu preciso te contar. Quando ela falou, eu já terminei com ele, aí eu já olhei e já entendi que era alguma coisa relacionada ao meu Jurandir. E ela falou, olha, eu sou amante do seu marido. Já tem mais ou menos 3 anos, nós trabalhamos juntos. Ele colocou você aqui pra trabalhar comigo porque ele precisava saber onde você tava e ele não viu solução nenhuma de você arrumar um emprego onde você tivesse uma rotina e de que ele saberia que você tava ali naquele emprego, né, naquele horário, que aquele ali era o seu horário de trabalho, porque na maioria das vezes ele tava comigo. A gente ia pra motel, às vezes eu ia pra sua casa, né, eu não conhecia você. Então assim, eu sou uma mulher casada, você sabe, meu marido sabe que eu traio ele realmente não se importa. Ele também tem vários amantes, nós temos muito dinheiro, então isso aqui, essa fidelidade que vocês têm, vocês pobres, falou, vocês pobres têm, aqui não entra. Então assim, ele sabe que eu tenho os meus amantes, você, se quiser pode contar pra ele, mas sinceramente não vai fazer diferença. Mas eu queria te contar, porque ele trai você comigo já tem um tempo, e foi justamente por isso que ele colocou você aqui, porque ele queria que você tivesse uma rotina, porque ele sabia que nos momentos que você tivesse comigo, nos momentos que ele tivesse comigo, você estaria na minha casa, porque eu não teria se você saísse mais cedo, eu que tinha que te liberar, se você chegasse mais tarde, eu que tinha que te liberar, então eu era sua patroa e era amante dele, ele juntou o útil ao agradável, você estava trabalhando aqui, e com isso ele conseguia te monitorar e saber exatamente onde você estava, e com isso você não queria pegar traição. Mas eu vi que você é uma ótima profissional, uma ótima pessoa, a forma que você trata os meus filhos, eu não aguentei de culpa, terminei com ele, até porque ele não significa nada pra mim, porque igual ele eu tenho vários, então eu queria contar pra você. Eu fiquei em choque, olhando pra cara dela assim, desacreditada. Queria plantar a mão na cara dela, queria, mas eu não era assim. Eu agradeci, virei as minhas costas, pedi minha demissão. Obviamente, ela me pagou o meu tempo e fui embora, né? Ela me deu até um dinheiro a mais pelo chifre, obrigada. Fui embora. Cheguei em casa, só falei pra ele que eu já sabia de tudo, que eu não queria discutir, que eu tava exausta, estava psicologicamente abalada, cansada, por causa das crianças que eu já tinha me apegado, as pessoas daquela casa já tinham me apegado. Voltei pra casa da minha mãe, voltei a dar as minhas faxinas. Hoje em dia, graças a Deus, eu consegui arrumar um emprego e dou faxina. Mas assim, ele tentou voltar comigo de todas as formas possíveis, eu não quis. Ele foi demitido, né, que ela demitiu ele, porque pra ele, ela e ele era nada. E hoje em dia quem tá passando dificuldade é ele. Eu descobri que a minha esposa tava sustentando um macho pela internet, porque ela tinha um macho que sustentava ela pela internet também. E só eu não estava sendo sustentado por ninguém. Nesse relato, nós somos um macho muito bem que vem vingado, né? Vou contar pra vocês como que eu resolvi essa situação, vamos contextualizar. Quando eu conheci minha esposa, ela era uma mulher muito tranquila, sabe? Ela era da igreja. Vocês acreditam que ela era da igreja? Então, outra igreja, tranquila, né? Eu não era da igreja, eu era do mundo, mas eu conheci o pai dela, então eu acabei me apaixonando por ela, assim. Eu acompanhava ela na igreja vez ou outra, mas eu realmente não era, não seguia como ela. Resolvi começar a namorar com ela, muito dedicada à igreja, nós nos casamos. Depois que nós nos casamos, aquela mulher mudou
da água pro vinho. Eu acho que ela só era da igreja por causa da família dela, tá? Depois que a gente se casou, ela resolveu sair da igreja e eu falei, tudo bem, né? Eu era o provedor da casa, trabalhava igual um chifrudo, literalmente, um condenado. Trabalhava muito pra poder não deixar faltar nada. A gente não tinha, assim, uma casa, né, luxuosa, mas tinha tudo direitinho, tudo bonitinho, né? Tudo bem. Eu dei um telefone pra ela, porque nem telefone ela tinha. E eu acho que essa foi a minha desgraça. Porque desde que eu dei o telefone pra ela, foi quando eu comecei a ganhar os meus chifres. Por quê? Ela começou a fazer umas amizades fora do mundo. Fora da igreja, do mundo, no caso, né? Porque antes ela só tinha ali a galera da igreja. Depois que ela saiu da igreja, a gente começou a passear, né? Ela começou a sair, conhecer a vizinhança, até porque a gente foi morar em outro bairro, longe da família dela. Ela começou a conhecer as pessoas e ali ela começou a fazer umas amizades. E essas amizades apresentaram pra ela a internet. Que ela não sabia nem o que era direito. E ela começou a conhecer muito bem, né? Conforme o tempo foi passando, eu comecei a perceber que ela tava cada vez mais afastada de mim. Ela tava cada vez mais no telefone e ela tava aparecendo com umas coisas novas que eu não tinha comprado pra ela. E ela não trabalhava. E aí ela começou a reparar que eu estava reparando que ela tava com coisas novas e que não tinha sido eu que tinha dado. E as desculpas que ela me dava é que, às vezes que você me dá dinheiro eu guardo um pouco, então eu comprei com esse pouco que eu guardo. Só que às vezes eram coisas muito caras, sabe? Era tipo assim, um perfume que custava R$800, uma roupa que era uma marca, que eu sabia que uma roupa naquela marca ali não era por menos de R$800. E eu comecei a achar estranho. Falei, gente, eu tô dando tanto dinheiro assim pra ela. E comecei a perceber se eu tava e eu não tava. Realmente eu não tava. E aí eu comecei a reparar outra coisa também, que eu ia dormir e ela ficava na sala, mexendo no celular. Ficava de cochicho com a amiguinha. Tava na casa dessa amiga o tempo todo, entendeu? Tava de papinho no celular o tempo todo e nunca deixava eu ver. Colocou senha no telefone e tudo. Não falei nada. Fui ficando quietinho. Ela começou a reparar que eu tava reparando, porque ela se distanciou de mim e eu também. Fui ficando no meu canto só observando, né? Gostava muito dela, gostava muito da família dela, mas queria ter certeza antes de sair acusando ela de alguma coisa, né? Até porque pra mim ela era uma santa. Saiu da igreja, mas continuou sendo uma santa, apesar de que tava vivendo ali no mundo. Pois bem, como ela viu que eu tava reparando, ela começou a fazer doce. Começou a fazer doce, falando que queria ser empreendedora, que ela queria vender os doces dela, que ela queria ter o dinheiro dela, que eu não sei o quê. E eu super apoiei, né? Fui meio que deixando de lado essa história, falando, coisa da minha cabeça, ela inventou esses negócios de doce. E eu fui apoiando. Então eu meio que não tinha controle, porque eu ajudei a princípio e depois ela foi levando sozinha. E eu não tinha controle o tanto que ela vendia, o tanto que ela fazia, se ela ganhava bem ou mal, não sei o quê, porque o dinheiro dela era pra ela e o dinheiro meu era pra casa, pra gente, né? Vez ou outra ela ajudava com algumas coisas, mas eu não cobrava isso dela. Então eu meio que perdi o controle dessa parte financeira dela. Só que aí eu comecei a reparar que ela tava cada vez mais no telefone e aquilo me incomodava muito, por mais que eu tentasse esquecer, aquilo ali me incomodava muito. E aí um belo dia, eu aproveitei que ela tava assim disposta, né? Ela foi desbloquear o telefone dela e eu vi a senha do telefone dela, era tipo 4 números, coisa boba, gravei. Esperei ela dormir, a donzela tinha um sono pesado e peguei o telefone dela. Quando eu peguei o telefone dela, corri pra dentro do banheiro, fiz o que todo homem sensato faz, né? Corri pra dentro do banheiro e comecei ali a olhar o telefone dela todinho e tal, e descobri. Gente, a minha esposa tinha vários amantes, e eram amantes de internet. E eram amantes novos, ela gostava de novinhos, tudo assim, 18 anos, mais garotos sem juízo, que não tinha dinheiro pra nada. Ela gostava desses aí, meu amor, porque ela queria sustentá-los. E ela mandava um monte de dinheiro pra eles. Eu via nas conversas os pics que ela mandava. Eu não sabia se era do bolo, mas era muito dinheiro, era muito homem. Foto, ela recebia foto de pau o dia inteiro, amor. Era quase que um X-vídeo aquele telefone ali. E eu não entendia de onde ela tava tirando dinheiro pra poder sustentar tanto um homem. Ela tinha uma rede social na qual ela postava foto extremamente sensual, com outro nome, outro sobrenome, que ninguém, tipo assim, não mostrava muito o rosto, sabe? Eu mesmo quase não reconheci, só vi porque, né, eu conheci o corpo da minha esposa. E ali eu vi tudo. Ela tinha vários amantes. E eram amantes, assim, de internet, não eram amantes pessoalmente. Ela nunca tinha visto eles pessoalmente pelo papo que eu tava vendo. Então era a Gaia virtual. Só que aí, eu fiquei muito revoltada, obviamente. Comecei a pensar, não, tá estranho, de onde tá vindo esse dinheiro? E comecei a procurar mais. E aí eu achei uma conversa e vi que ela tinha um amante, que era um amante que ela conhecia presencialmente e que esse amante tinha conhecido ela das redes sociais e esse amante tinha muito dinheiro e ele dava muito dinheiro pra ela. Quando eu vi as transferências do Pix, eu fiquei assustada. Ela tava ganhando, tipo assim, vamos pôr 10 mil aí por semana tranquilo. Ele tinha muito dinheiro e tinha feito ela de amante. Ele também era casado, ela falou que também era casado, eu vi tudo. E aí era assim que ela tava sustentando os homens. Eu falei,
Tranquilo, eu trabalhando igual um desgraçado. Falei, tranquilo então. Criei um fake pra mim. Não falei nada. Fiz o Frozen, deixei pra lá, botei o celular dela no lugar, gravei o nome do perfil, fiz um fake pra mim, botei umas fotos bem assim que ia chamar atenção. Ela me aceitou assim, que o perfil dela era privado, assim que eu pedi ela me aceitou. E aí eu comecei a conversar com ela, né? Virei uma amante, demorou uns 3 meses eu aturando isso, sabendo que ela tava me traindo, principalmente com o amante presencial, né? Que eu trabalhava quando eu não tava trabalhando. Quando eu tava trabalhando, ela tava sentando na vara, né? E aí virei o amante virtual dela e comecei a pedir cada vez mais. Não sei como, eu sei que eu fiz ela ficar louca pelo meu amante, pelo meu perfil, né? E eu mandava foto da minha própria rola. E ela nem reconhecia a minha própria rola. Tá bom pra vocês? Ou vocês querem mais? Tranquilo, fiz ela ficar doida por mim. Cada vez ela me mandava dinheiro. Cada vez. Quando eu vi que ela já tinha me mandado uma boa quantia de dinheiro, que ela pegava do amante dela, eu simplesmente peguei e printei tudo, que eu já tinha, né? Quando eu peguei o telefone dela pela primeira vez, eu exportei as conversas, peguei e printei tudo bonitinho. Mandei tudo pra família dela, que eram extremamente conservadores, e deixei ela pra torar. Eu nem contei pra ela, eu deixei a família dela contar. Os pais dela foram em cima dela, virou um barraco, entendeu? Ela ficou toda sem graça, me pedindo perdão, dizendo que me amava, que ela ia mudar, que não sei o quê. Não perdoou minha traição. Ela descobriu que foi minha cartada final, o game over. Ela descobriu que eu era o amante pelo qual ela tava louca, apaixonada, que ela tava me dando dinheiro que era de outro amante, e eu me separei e botei ela pra fora. Foi assim que eu descobri meu chifre. E eu que dei meu filho pra minha sogra porque ela se metia muito na criação dele. O meu filho, meu primeiro filho, ele foi também o primeiro neto da minha sogra. E desde que eu tava grávida, ela já dava indício que ia ser uma avó tóxica, abusiva. Só que a gente tem um defeito, principalmente quando a gente vai ser mãe a primeira vez, que a gente acha isso muito bonitinho. Eu ficava encantada, sabe? Ela comprava as roupinhas, ela me dava sugestão de nome. E eu falava, ai meu Deus, vai ser uma avó super apegada. E aí nisso, quando o meu filho nasceu, como era meu primeiro filho, não tinha experiência nenhuma, ela falou assim, ó, vem aqui pra casa passar o resguardo, eu te ajudo a cuidar do neném e também cuide de você, né? Porque você vai estar de resguardo e tal. Eu falei, não, beleza, vou passar os 30 dias aí. E assim, gente, ela parecia mais mãe que eu. Ela que dava banho, ela levantava à noite pra me ajudar a trocar ele. Às vezes ela pegava ele, porque ele chorava muito à noite, e ela falava assim, pode dormir, pode descansar um pouquinho. E até aí, eu sempre achando muito bonitinho. Confesso que, tipo assim, eu sou grata por ela, sabe? Por exemplo, eu tava de resguardo na casa dela, ela não me deixava lavar um copo. Ela falava, não, você tem que ficar quieta, você tem que descansar, acabou de parir. Então, assim, nessa parte, eu sou grata. Só que ela começou a me sufocar. Ela queria mandar até no jeito de eu pegar o meu filho. Às vezes ela me via com ele no colo, ela vinha correndo e falava assim, não é assim que pega, não. Ou se eu saía lá fora com o meu filho, o sol tava, sei lá, 39 graus rachando, ela queria que eu enrolasse ele no cobertor. Tanto que antes de terminar os 30 dias, eu falei pro meu marido assim, não, vamos voltar pra casa, porque senão eu não vou ter oportunidade de ser mãe, não. E ela não queria de jeito nenhum. Aí nisso eu voltei pra minha casa, e todo santo dia, ela vinha na minha casa pra poder ver como que ele tava, pra poder ver se eu tava dando mamar pra ele direitinho. Ela tirava a fralda do meu filho e olhava se ele não tava assado, pra ver se eu realmente tava trocando ele várias vezes por dia. E cada coisa absurda que se eu passar aqui te contando, eu vou te falar por horas. E aí eu falei pro meu marido, falei assim, ó, eu agradeço demais o que a sua mãe faz, mas chega nela e conversa pra ela dá um tempo, né? Dá uma maneirada, porque, poxa, eu também quero curtir o meu filho. Porque, assim, toda mulher tem o seu primeiro filho e ela vai aprendendo a como cuidar. E aí, nisso, meu marido chegou nela, falou assim, mãe, dá um tempo, né? A senhora também tá sufocando demais e tal. E ela deu um tempo. Falei assim, ó, resolveu. Resolveu que nada. Ela passou uns dias sem aparecer em casa. Acho que ela tava até sentida, né? Pelo que meu marido tinha conversado com ela. Quando ela apareceu, a primeira coisa que ela falou era que eu tava deixando o menino passar fome. Porque o menino tava muito magro, tava chorando demais, meu leite não tava sustentando, que eu deveria fazer mingau pra dar pro menino. Falei, Sara, tá louca? Nunca que eu vou dar mingau pra ele. Eu levei ele no médico, no pediatra, o pediatra pesou, olhou tudo, falou que ele tá super saudável, que cada neném tem o seu tempo de evolução mesmo. Não vou dar, e ela ficava na minha cabeça, e ela ficava na cabeça do meu marido. E sempre foi assim, tudo
ela se metendo, sabe? Tudo ela dando pitaco, tudo ela me criticando, como se eu fosse a pior mãe do mundo. Tudo ela queria que eu fizesse do jeito dela, no tempo dela. Aí nisso, quando meu filho fez 2 aninhos, eu arrumei um trabalho, porque só meu marido trabalhava, as coisas em casa começou a apertar. Aí eu peguei e falei com ele, falei, não, vou colocar o neném na creche e eu vou te ajudar, né? Eu vou arrumar um serviço pra mim. E nisso ele contou pra mãe dele que eu ia colocar o menino na creche. Gente do céu, foi bater no ouvido dela, ela veio aqui em casa. Ele tá muito pequeno pra ir pra creche, eles vão judiar dele na creche. Eu não faço nada o dia todo, deixa ele comigo, que eu cuido dele pra você. E eu já tirando ela de tempo, porque eu pensei assim, ela já se sente mãe dele. Se ela ficar o dia todo com meu filho, aí que eu não vou aguentar mesmo. E eu arrumando 1000 desculpas, sabe? Que era bom pra ele, que ele ia aprender a conviver com outras crianças. De certa forma também é, né, gente? Porque ele era muito sozinho. E aí ela ficou naquela luta e eu bati pé. Falei assim, não, ele vai pra creche. Já consegui a vaga dele, ele vai pra creche e pronto. Não tem conversa. E aí, nisso, eu coloquei ele na creche. E nessa época, a minha sogra, ela fazia tantas vontades do meu filho, ela colocava tanta mania feia no meu filho, que eu vou falar, o menino tava insuportável. Se você falasse não pra ele, ele deitava no chão, ele rolava, ele gritava dando birra, ele esfregava as perninhas, ele avançava na gente, ele batia, ele tava super mal educado, de tanto a minha sogra colocar costume feio nele. Ela ensinava ele bater em outras crianças. E ela falava assim que se não ensinasse ele fazer aquilo, ele ia apanhar das outras crianças. Então assim que eu coloquei ele na creche, todo dia eu tava tendo uma reclamação. Todo dia que eu ia buscar ele, a professora falava que ele tinha mordido um coleguinha, que ele tinha batido, que ele tinha tomado o lanche da mão do coleguinha, que ele tinha batido na professora, que eu precisava ensinar, porque apesar dele ser muito novinho, ele conseguia sim aprender, tanto que vários outros coleguinhas da idade dele, até mais novo, não tinha aquelas reações que ele tinha. E ela chegava a falar até que eu precisava procurar um psicólogo pro meu filho. Sendo que, tudo bem, se precisasse, eu levaria sem problema nenhum. Mas eu sabia que o problema era as manias que a avó dele colocava nele. Aí eu peguei e falei pro meu marido, falei assim, ó, eu não tenho mais paciência de falar com a sua mãe. Chega nela, fala pra ela maneirar com o menino, porque a professora só reclama pra mim, e eu sei que todas essas manias que ele tá fazendo na creche, é ela que fica ensinando lá na casa dela, porque senão eu vou proibir ele de ir na casa da sua mãe. E eu tenho esse direito, porque o menino, ninguém ia suportar o menino. Aí ele chegou na mãe dele e falou. Gente, no outro dia ela não foi bater na creche, falar com a professora, falar assim pra professora que se ela não tinha paciência de cuidar de criança, então ela que procurasse outra profissão. Isso pra mim foi o estupim. Isso pra mim foi o tapa na minha cara. Quando eu cheguei lá, que a professora me falou isso, gente, eu voltei pra casa, que eu voltei cuspindo marimbondo. Peguei meu filho, peguei umas coisinhas dele, não peguei tudo não, porque a minha intenção, claro, que não era dar ele pra minha sogra, né? Perdão. Mas eu peguei meu filho, peguei umas coisinhas dele, e nisso meu marido perguntando o que eu ia fazer, eu falei, dá um tempo. Você nunca resolveu, deixa que eu vou resolver. Levei ele na casa da minha sogra, falei assim, ó, tá aqui, é seu. Entreguei as coisinhas dele. Ela, que isso? O que você tá fazendo? Falei, a senhora não vive intrometendo na criação dele? A senhora não é a melhor mãe do mundo? Então tá aqui. A partir de hoje, a senhora educa do jeito que a senhora quiser. Deixei ele e voltei pra casa. Gente, eu vim com meu coração... que eu juro pra vocês, meu coração tava do tamanho de uma ervilha. Minha garganta tava aquele nó de voltar pra casa e deixar meu filho lá. Mas eu vim. Ela não queria? Pensei comigo. Ela agora vai lidar com o quanto ele tá difícil por culpa dela. Meu filho passou 4 dias lá. Meu marido pisoteava nessa casa e eu falava pra ele, você não vai buscar não. Você não vai buscar. Você vai largar ele na casa da sua mãe. Ela não é uma ótima mãe, uma excelente mãe, então ela que eduque ele do jeito que ela acha que é certo. Ela não estragou o menino, ela que aguente. Mas, gente, eu não ia deixar, sabe? Porque eu sabia que uma hora ela não ia aguentar. Claro que não ia. Aí, nisso, ele ficou lá 4 dias e eu aqui naquela agonia. Quando foi um dia, ela chega aqui com meu filho, com as coisinhas dele. Vim trazer o João Vitor.
Falei, o que foi que aconteceu? Ela, ele tá sentindo muito sua falta, ele é muito novinho. Falei, claro, a senhora tem que esperar uns dias pra ele se adaptar lá, né? Ele vai se adaptar. Ela falou assim, sabe o que é? O João Vitor tá difícil demais, ele quer ficar só no colo, só sabe chorar. E eu já tô velha, não aguento isso mais, já não tenho idade pra isso mais. Tem 4 noites que eu não durmo direito, porque o João Vitor quer dormir só agarrado e eu não dou conta. E aí aquela lamúria, eu falei assim, engraçado. A senhora não tá dando conta? Por que quando é eu que tô cuidando, a senhora só me critica? Falei, pois é. A partir de hoje, a senhora se coloca no lugar de vó. Porque mãe aqui sou eu. Quem decide o melhor jeito de criar e de educar o meu filho, sou eu. Gente, depois disso, acabou. Acabou. Tipo, ela não largou o menino. Ela é vó, super vó, sabe? É apaixonada no menino, mas dentro dos limites de vó. Eu fiquei, cara, se eu soubesse que isso ia funcionar, que ela ia virar esse doce que ela virou, eu já tinha feito isso, desde que ele era recém-nascido. Então, assim, você tá passando por isso, vale tentar, viu? E eu que cuidava da filha da amante do meu marido, enquanto o meu marido ficava com ela. E não, eu não sou louca a ponto de fazer isso tendo consciência do que realmente estava acontecendo. Parece que tudo aconteceu do jeito que ele gostaria que acontecesse, né? Na época a gente trabalhava numa fábrica de limpeza e lá era dividido por setor. Onde faz sabão, onde faz água sanitária. Eu trabalhava na ala de detergente. Meu marido e essa mulher trabalhavam na ala de água sanitária. E aí todo dia que eu saía para almoçar, essa mulher estava almoçando com a menininha dela que tinha 4 aninhos. Porque na época, né, assim, quando a gente entrou e tal, tinha creche. E aí toda vez que eu ia almoçar, essa menininha vinha conversar comigo, vinha me perguntar as coisas, e eu conversava com ela, eu brincava com ela. E nisso, a mãe dela foi se aproximando de mim também por conta da filha. Então a gente meio que foi se tornando colega ali. Só que assim, até então, só ali no trabalho e só na hora do almoço, porque a gente trabalhava em alas diferentes, né? Alas separadas. E passamos meses assim. Até que anunciaram na empresa que não ia ter a creche mais, né? Que o custo estava alto, que a empresa não estava conseguindo manter. Então, eles iam dar um tempo lá para as mães se ajeitarem e procurar um lugar, alguém para ficar com seus filhos. E nisso ela veio choramingar para mim. Disse que não sabia o que ia fazer, porque não conseguia vaga em creche nenhuma, não tinha rede de apoio, era mãe solo, precisava trabalhar. E eu fiquei com muita pena. Porque assim, gente, eu me apeguei àquela menininha. Pensa num doce de criança, sabe? Meiga, amorosa. Ela vinha pro meu colo, ela ficava me beijando, me chamando de tia. Então assim, eu tinha muito apego por ela, né? Eu já conhecia a menininha há meses. E aí a mulher me choramingou isso e eu fiquei com aquela ruindade, sabe? De não poder fazer nada pra ajudar. E aí eu comentei pro meu marido, falei assim, nossa, eu tô com tanta dó daquela moça, né? Que tem a menininha e tal. Ele falou assim, amor, por que você não sugere pra ela, pra ver se ela consegue que eles transfiram ela pra noite? E aí a gente consegue talvez ficar com a menininha pra ela trabalhar à noite, né? Já que de dia nós dois trabalham. E eu achei aquilo incrível. Eu não tinha pensado naquela possibilidade. Falei assim, é mesmo. À noite ele sempre falava que tinha vaga, porque o pessoal não gosta, né? Trabalhar no turno noturno. Então, se pra ela der certo, né? A gente pode ajudar ela. E aí eu lembro que eu cheguei, né? Falei pra ela. Falei até que meu marido era de acordo, que o meu marido que tinha dado a ideia. E ela se mostrou muito feliz. Ela ainda falava assim, nossa, mas não vai te atrapalhar não? E se você quiser sair, né? E alguma coisa assim? Falei, não, tá tranquilo. E, gente, a menina, ela não dava um pingo de trabalho. O ponto não era esse, sabe? Em momento algum, o problema foi a menina. Quem dera se fosse. E eu falei que não, que tudo bem, que se tivesse vaga, ela quisesse transferir, ela podia transferir, que pra mim tava de boa. Beleza, ela foi pra noite. Eu e meu marido, a gente continuou do mesmo jeito. E aí, ela deixava a menina comigo 8 horas da noite. E no dia seguinte, 7 horas da manhã, ela pegava a menina porque eu entrava 8 horas da manhã. E assim, tava tudo bem pra todo mundo, sabe? Ela se mostrava satisfeita, ela sempre me agradecia. E eu, por mim, tudo bem, quase que não tinha mudado nada na minha rotina.
Sim, o meu marido, ele sempre teve um costume, mesmo antes disso, sabe? Praticamente desde quando a gente casou, de dar uns rolezinhos dele à noite. E eu não me importava, gente. Eu não acho que casamento tem que ser prisão, não. Tipo assim, ele chegava do serviço, tomava banho, ficava um pouquinho e falava assim, amor, vou dar umas voltinhas. Aí nisso ele ia na casa da mãe dele, ou ele ia no bar, ou ele ia no futebol com os amigos, sabe? Ele era assim, sempre teve os rolezinhos dele. E assim continuou. E eu nunca desconfiei de nada, porque isso, né? E também não tinha motivo pra desconfiar. Até que meses depois que eu tava olhando a menininha, uma colega dessa mulher, né, que trabalhava na ala com ela, chegou em mim e falou assim, você sabe se a fulana já arrumou outro serviço? Aí eu falei assim, ué, ela não saiu não, ela tá trabalhando aqui à noite. Ela falou assim, não tá não, ela pediu demissão. Eu falei assim, não, você deve estar confundindo, ela tá trabalhando aqui à noite sim, eu que tô ficando com a menininha pra ela. A mulher, acho que daquelas pessoas que não gostam de ficar na dúvida, né, e gosta de uma boa fofoca, foi lá e perguntou pra encarregada. E aí ela veio me falar, falou assim, não, a encarregada falou assim, que ela não tá aqui, que ela saiu. Já tem tantos meses que ela saiu. Eu falei, epa, por que ela tá mentindo pra mim então? Mas até aí, eu não desconfiei do meu marido. Como diz o outro, se não fosse ele, se não fosse o desespero dele, talvez até hoje eu tivesse sido enganada. Mas no desespero, ele acabou se entregando. Porque eu falei assim pra ele, né? Falei, nossa, aconteceu uma coisa esquisita. A fulana disse que tá trabalhando lá à noite, assim como a gente sugeriu, mas uma colega dela de trabalho falou que ela não tá. Aí ele falou assim, tá sim. E tipo, ele falou assim, meio nervoso, sabe? Tá sim. É porque esse povo gosta mais de fofoca, de cuidar da vida dos outros, mas ela tá lá sim. Eu falei assim, uai, como é que você sabe? Ele, uai, eu sei, aonde que ela ia tá? Eu falei assim, mas ela perguntou à encarregada. Ele, não acredito nisso não, isso é fofoca. Só que, gente, ele reagiu de uma forma tão explosiva, tão assim esquisita, que, sabe, é como se a pessoa se entregasse. Porque só o fato dela tá mentindo pra mim que tava trabalhando e não tá, já era estranho. E ainda mais, aquela reação do meu marido, tá muito esquisito. Por que ele estaria mentindo por ela? Aí quando ele saiu pros rolês dele, né, e ela teoricamente estaria trabalhando, eu chamei um carro junto com a menina, porque não tinha com quem eu deixar a menina, e fui bater na porta da casa dela. Quando eu chego na porta da casa dela, o nosso carro já estava estacionado de frente. Então, assim, só dali já não precisava falar mais nada. Mas eu queria ir além. Bati no portão dela. Quando ela atendeu, que ela viu que era eu, a alma dela saiu do corpo. Uai, o que foi? Falei, uai, eu que te pergunto, o que foi que você tá em casa, que você não tá trabalhando? Ah, não, eu fui, mas eu passei mal, e aí eu já ia te ligar, que eu ia buscar a menina, e começou a esparolar. Eu falei, deixa eu entrar. E aí ela arrumou a desculpa, sabe? Deixa eu entrar. E aí, conforme eu insisti, ele resolveu sair. Aí ele vem de lá pra cá tentando inventar desculpa, né, gente? Eu já tinha sido trouxa demais. A minha vontade foi de fazer um barraco ali, sabe? Foi de, sei lá, acabar com a vida dos dois. Só que eu tava com a menina. Como é que eu ia fazer barraco ali? Como é que eu ia dar doida? Como é que eu ia falar as coisas, xingar, sendo que eu tava com a menina? Aí eu peguei, entreguei. Ele me chamou pra voltar pra casa com ele. Eu falei assim, não, do jeito que eu vim, eu vou voltar. E eu voltei pra casa. Aí só nós dois, sim. Aí eu quebrei o barraco. Quebrei e não foi pouco, não. E aí na hora me veio a cabeça assim, será que ele é pai? Será que ele é pai dela? Né? Porque, tipo, eu sabia lá quanto tempo isso estava acontecendo. E eu fui e perguntei pra ele. E assim, de fato, ele não era o pai, mas como eu falei, pouco importava. O problema não era a menina, né? O problema de tudo foi a traição, a decepção, a frustração, ser feita de trouxa da forma que eu fiz, ficar cuidando da menina enquanto ele cuidava da mãe. Então, né, isso que foi o grande problema. O meu sogro foi preso e tinha várias visitas íntimas na cadeia. E essa história é tão louca que eu achei que valia a pena contar. Meu sogro, numa briga num bar, numa briga por conta de um jogo de sinuca, ele acabou desvivendo um rapaz que na época tinha só 27 anos de idade. E pelo que a gente soube, era um rapaz muito trabalhador, muito estudioso. Então, assim, com todo o direito do mundo, a família ficou em cima até conseguir justiça, né? Que foi a condenação do meu sogro. Quando eu conheci o meu sogro, ele já era separado da mulher. Já tinha muitos anos. E o meu marido falava que a separação era justamente porque
O meu sogro não respeitava a mulher dele, vivia traindo, inclusive teve até um filho fora do casamento, enfim. E aí, quando ele foi condenado, ele teve a coragem de falar pro meu marido, assim, que ele estava muito entediado na cadeia e que ele gostaria de arrumar uma namorada. Porque assim, eles iam trocar correspondência, ia conversar, enfim. E ele ia ter alguma coisa para poder ocupar a mente lá dentro. E aí, quando meu marido chegou e me falou isso, eu falei pra ele assim, eu não acredito que você tem coragem, pelo menos, de tocar num assunto desse. Como que ele vai arrumar namorada lá dentro? E outra coisa, quem que merece, né? Quem que merece namorar um cara que acabou de ser condenado por homicídio? Eu mesmo nunca ia querer, não. E aí era assim, as visitas era revezada. Uma hora ia meu marido, outra hora ia minha cunhada, o meu cunhado e assim por diante, porque, né, os filhos queriam sempre estar visitando o pai, levando as coisas. E pra ter outra visita que não seja da família, a família tem que ceder. Tipo, falar assim, não, esse mês ninguém vai, porque aí uma pessoa de fora pode visitar. Dito isso, um belo dia a minha cunhada me liga e fala assim, você tá sabendo que meu irmão criou um Tinder pro meu pai? Eu falei, não, você tá doida? Ela falou assim, criou sim, pergunta ele aí pra você ver. Aí eu fui falar com ele, gente, ele foi me mostrar. Vocês acreditam que ele criou? E ainda colocou lá, sabe? Condenado, dentro da prisão, procura uma mulher assim, pra ter um relacionamento sério, pra topar essa jornada e essa aventura com ele. Quando meu marido me mostrou, eu fiquei de queixo caído. Eu falei assim, que mulher que vai querer uma coisa dessa? E outra coisa, eu não acho certo um homem casado tá aí ajudando o outro a arrumar namorada, arrumar ficante, sei lá, né? Ainda que seja seu pai. Quando eu falei pra ele assim que ninguém nunca ia querer, ele foi me mostrar. Gente, vocês vê o tanto de mulher querendo entrar em contato com o meu sogro, o tanto, mas muita mulher mesmo, inclusive várias mulheres novas, bonita, mulheres de outro estado. Eu fiquei de queixo caído. Eu falei, cara, o que tá acontecendo com esse mundo? O que essa mulherada tem na cabeça de querer conhecer um cara dentro da prisão, né? E aí, o meu marido falou pro pai dele, e o pai dele falou assim que queria conhecer, tipo, queria ter a oportunidade de conhecer várias mulheres, não queria se apegar em nenhuma, não. Aí tá bom. Meu marido e os irmãos concordaram que não ia visitar, para dar a oportunidade do pai deles conhecer uma parceira, né? Já que ele tava muito sozinho lá, e bebê, bababá, isso aí. Cada dia de visita, tava indo uma mulher diferente. Algumas semanas depois, o bonito do meu sogro conseguiu o direito de ter visitas íntimas. Só que detalhe, tipo, essa semana ele tinha uma visita íntima com a mulher, na outra visita não era a mesma mulher não, era outra mulher diferente. Gente, eu acho que nem aqui fora o meu sogro nunca pegou tanta mulher igual ele tava pegando dentro da cadeia. E detalhe, o meu sogro não é bonito não, porque ainda, não, pra mim nem que fosse bonito, não seria desculpa pra poder ter um relacionamento com um condenado, né, um cara que o outro dentro da cadeia. E ainda mais feio, igual o meu sogro. Acontece que com esse rodízio de mulheres, primeiro, os filhos não estavam tendo oportunidade de ver o pai, porque é lógico que o meu sogro não ia trocar a visita de uma mulher, de uma novinha bonitinha pelos filhos. E segundo, como foi o meu marido que criou o perfil, como foi o meu marido que estava entrando em contato com as mulheres, aqui em casa estava aparecendo a fila do INSS. Eu levantava cedo, já tinha aquele tanto de mulher no portão, me enchendo o saco para eu falar com meu marido que aquela semana ela queria visitar. Teve uma mulher que teve a capacidade de me oferecer dinheiro se eu conseguisse meio que dispensar as outras e que as próximas visitas fossem sempre dela. Porque segundo ela estava apaixonada e ela queria ficar com ele, ela ia esperar ele sair da cadeia. Tava uma loucura. Até que um dia eu dei um spy e eu falei pro meu marido assim, ou você corre com essas mulheres daqui da porta, ou quem vai correr daqui sou eu. Porque eu não tô aguentando, você tá doido? Daqui um dia tem polícia batendo aqui na minha porta. E aí ele deu um chega. Falou com o pai dele, né? O pai dele dá um tempo aquilo, ou então conhecer uma mulher só, ter um relacionamento sério com uma mulher só, porque tava virando bagunça aqui na porta da casa. Beleza. Só que nisso aparece um fake. Esse fake começou a mandar mensagem falando assim que estava grávida do meu sogro. Uma mulher nova também, seus 20 e poucos anos.
que precisava ir visitar ele, precisava conversar com ele, porque ela tava esperando o filho dele. E eu falei pros meus cunhados assim, vocês não vão cair nisso não, né? Isso aí é golpe, gente. Vocês não tá vendo o perfil nem foto, tem? Daí meu marido falou assim, não, vamos fazer o seguinte. A gente vai marcar encontro com ela, vai pedir pra ver o exame, se realmente ela estiver grávida, né? A gente deixa ali visitar o meu pai e lá o meu pai vai saber se realmente ficou com ela ou não. Aí tá bom. A gente foi encontrar com essa mulher. Essa mulher mostrou o exame de gravidez pra gente, né? Um exame de sangue positivo. Ficou todo mundo assim de boca aberta, né? Porque o velho no auge da quase entrando na melhor idade, fazer um filho dentro da cadeia. E a gente falou assim, não, agora ele vai ter que se entender com ela, né? Porque ele é maior de idade, ele sabe o que ele vai resolver com ela aí. Aí nisso, era dia, não sei se do meu marido ou do meu cunhado visitar, ele cedeu a visita pra essa mulher. Essa mulher foi visitar o meu sogro lá na cadeia. De repente a gente só fica sabendo. Diz que foi uma quizumba tão feia dentro dessa cadeia. Diz que ela avançou no meu sogro, que juntou 2 carcereiros pra tirar a mulher e eles não estavam conseguindo. Agrediu feio o meu sogro e chute e soco, mas também capaz que eles deixam um pouquinho, né? Que eles acham bom. Depois a gente foi saber, a mulher não estava grávida. A gente nem se deu o trabalho de conferir o nome, conferir documentos, se realmente era ela, né? Se realmente era dela aquele exame. E pasmem, gente, aquela mulher era uma antiga namorada do rapaz que meu sogro desviveu. E diz que o sonho dela era encontrar o meu sogro, que o sonho dela era desviver o meu sogro também, porque o menino merecia. Então, pensa só o risco que todo mundo não correu, né? Porque se ela consegue, por um milagre, passar pela revista com alguma... Meu sogro tinha ido de arrasta. Mesmo assim, o velho não ficou com medo, não. Depois, uma das mulheres que tinha encontrado ele no meio daquela loucura acabou firmando um relacionamento sério com ele, inclusive tá até hoje, e a maioria das visitas, quem faz é ela. Então, assim, hora ou outra, vai um filho dele nessa visita. E eu falo assim, cara, é corajosa. Porque, assim, sem querer julgar, já julgando, eu não teria coragem de emplacar nessa loucura, não. Hoje eu vim contar do dia que eu descobri que eu tava namorando o pai do meu ex-namorado. Eu comecei a namorar muito novinha. E desde sempre, os meus namorados eram assim, bem mais velhos que eu. Eu nunca gostei de namorar rapaz da minha idade. E aí eu tava com 22 anos, já tinha namorado vários homens mais velhos que eu, até mais de 40 anos. E tava meio que revoltada, sabe? Parece assim que nunca dava certo, que sempre que eu tava assim gostando mais da pessoa, acontecia alguma coisa de errado. Então eu falei assim, quer saber? Eu vou dar uma chance pra namorar talvez alguém da minha idade, ou pouca coisa mais velho. Quem sabe assim dá certo, né? Na época eu tinha uma amiga, na verdade ela era minha melhor amiga, que ela tocava numa bandinha de forró, bandinha local mesmo. E ela de quinta a domingo, ela saía porque ela tava trabalhando, né? Tocando em barzinho, enfim. Falei pra ela assim, amiga, vou colar na sua, vou sair bastante pra ver se eu conheço uns boyzinhos aí. E comecei a sair. Beija um, beija outro, um, conhece outro. Beijei esse rapaz de 22 anos, da minha idade, né? Na época eu tinha 22. E a gente começou a ficar. E a gente começou a sair. Só que esse rapaz, ele gostava muito de sair, tipo, muito mesmo. Ele gostava bastante de beber, de sair. E até então, eu não era tanto disso, sabe? Só que depois que a gente começou a ficar, e aí de fato a namorar, eu comecei a sair bastante com ele. Tipo assim, a gente saía praticamente de segunda a segunda. E eu sempre trabalhei. Então você imagina só, eu tava ficando um caco, porque eu ia dormir altas horas da madrugada, bebia, né, coisa que eu não tinha costume. No outro dia tinha que levantar muito cedo para poder trabalhar. Eu realmente estava ficando o caco, porque era uma coisa que eu não tinha costume. E a minha mãe foi não gostando daquela situação, né? Ela viu que eu não tava dando conta. E aí ela chegou em mim e falou assim, filha, eu sei que você é adulta, você paga suas contas, mas você não acha que tá exagerando, não? Esse rapaz tá te arrastando pra uma vidinha que você não tá dando conta. E eu sou uma pessoa super tranquila. Até porque isso era um conselho, não tinha por que eu estressar com a minha mãe. Mas mesmo que não fosse, sabe? Eu sou super tranquila.
Não falei nada, mas também segui a minha vidinha, continuei saindo, continuei bebendo muito. Tinha vez que na segunda-feira eu mal consegui trabalhar. Mas depois disso, a minha mãe começou a sempre falar com ele. Tipo, sempre que ele ia na minha casa me pegar pra gente sair pra balada, minha mãe falava que ele era muito exagerado, que eu não tava aguentando, que eu ia acabar adoecendo por culpa dele. Quando foi um dia, ele maltratou a minha mãe. Tipo, eu não lembro ao certo o que ele falou, mas como se ele tivesse xingado mesmo, sabe? E eu cheguei, eu peguei bem na hora, eu não gostei, a gente começou a discutir e eu terminei com ele porque eu falei assim que eu não ia ficar com uma pessoa que desrespeitasse a minha mãe. Beleza. Terminei com ele, a gente namorou alguns meses e o tempo passou. Namorei mais 2 pessoas depois dele. Foi 2 pessoas. E aí eu tava com 28 anos, um dia eu fui levar o meu irmãozinho mais novo pra poder vacinar. Ele tava com a vacina atrasada, minha mãe não tinha tempo, eu fui levar ele. E aí no posto, né, que eu tava esperando pra poder vacinar o meu irmão, tinha um homem bem mais velho, com um menininho bem novinho, mas bem mais novo do que o meu irmãozinho, esperando também pra vacinar. Pensei assim que fosse um pai, né? Mas enfim, eu comecei a conversar com ele, a conversa surgiu ali. E não, aquele menininho era neto dele. E ele falou assim que os pais trabalhavam muito, então ele acabava ajudando. E eu perguntei pra ele, né, se a esposa dele trabalhava fora, porque geralmente quem ajuda mais é a avó. E ele falou assim pra mim que não, que já tinha muitos anos que ele era viúvo. E aí a gente ficou conversando, sabe? Sabe quando a conversa simplesmente vai fluindo? A gente conversou. Eu lembro que demorou bastante pra poder chamar, sabe? Ou o netinho dele, ou o meu irmão. Até que quando eu tava indo embora, ele veio assim me alcançar, veio correndo pra poder me alcançar e perguntou assim se eu podia passar o meu número de telefone pra ele, que ele queria ter a oportunidade de conversar comigo depois. E aí eu passei. E aí a gente começou a conversar. Gente, eu falava com ele, tipo, todo santo dia antes da gente ser nada. Todo santo dia eu contava tudo da minha vida pra ele. E a gente começou a se gostar. Depois ele me contou que ele passou muito tempo gostando de mim, quando ele falava que era só amizade, que era só porque ele não tinha ninguém. E assim, quando eu tava de folga, eu ia pra casa dele ajudar ele com o netinho, então ele falava que era só por isso. Mas depois ele me contou que já tinha muito tempo que ele era apaixonado por mim, só que ele não falava porque ele achava ridículo pelo fato dele ser bem mais velho que eu. Mas a gente se gostou, né? A gente começou a ficar e a gente embarcou na relação mais séria que eu já tive na minha vida. Uma relação que eu vi que aquela ali era aquela pra casar, pra viver junto, pra construir mesmo a família. Já tinha um tempinho que a gente tava junto. Ninguém da família dele sabia da gente. Na minha também, basicamente só minha mãe, meus irmãos, meu pai que sabia. E ele meio que tinha esse receio de me apresentar, né, pra família dele, pelo fato de eu ser bem mais nova. Só que chegou esse momento. Ele falou assim, não, já tá com um tempinho aí que a gente tá junto, né, eu vou apresentar você pros meus filhos, pra minha família. Enfim, a gente marcou essa reuniãozinha, ele marcou com os filhos dele. E eu fui pra poder conhecer todo mundo. E sim, gente, aquele meu ex-namorado, quando eu tinha 22 anos, ele também 22 anos, filho desse meu namorado, pai do menininho que eu tava ajudando ele a olhar. E tipo, foi muito bizarro quando ele falou assim, essa aqui é a Shirley, minha namorada. Eu dei uma olhada pra ele assim, ele deu uma olhada pra mim e a gente pensou, puta que pariu, qual a chance disso tá acontecendo? E eu já contei pra ele, eu já tinha contado pra ele desse meu ex-namorado, só que eu não tinha falado o nome nem nada, então nem eu nem ele tinha ligado os pontos, tinha imaginado, sabe, que fosse o filho dele. Eu confesso que a descoberta ali foi muito, muito estranha, mas depois passou, tudo tranquilo, e hoje ele é simplesmente o filho do meu marido. Ele me respeita, eu respeito ele, tá tudo certo. Meu pai e minha mãe já eram casados há mais de 20 anos. E eles aparentemente tinham um relacionamento daqueles de dar inveja. De tipo, super tranquilo. Era um casal que aparentemente muito companheiro. Até pra mim, que vivi com eles. Quanto mais para as pessoas de fora.
O meu pai sempre foi uma pessoa tranquila. Meu pai não foi nem de bater na gente, os filhos, com dirá em outra pessoa. Só que um dia, do nada, minha mãe chegou aqui em casa, transtornada, chorando muito, cabelo tudo bagunçado, parecendo assim que ela tava correndo de alguém. Eu assustei muito, né? Fui perguntar o que tinha acontecido e ela falou assim que meu pai tinha agredido ela. Eu fiquei tipo, como assim, mãe? Como que meu pai te agrediu? Porque assim, gente, o meu pai, ele não fazia mal a uma mosca. Mas se a minha mãe tava falando aquilo, eu não ia negar, né? Porque ela não ia inventar uma coisa daquela também. Então eu me recompus e eu falei, mãe, se o meu pai te agrediu, a senhora tem que prestar queixa. Porque se a senhora não fizer isso, vai ficar por costume, né? E a gente sabe que isso acaba numa tragédia muito pior. Me ofereci em ir com ela na delegacia, só que minha mãe não aceitou. Ela falou assim que não queria me colocar no meio dos dois. Ela não queria que eu tomasse partido, porque apesar de tudo, era o meu pai. Então ela saiu da minha casa e foi na delegacia. E nisso eu procurei o meu pai pra brigar com ele, pra falar que ele tava doido, que por que ele tinha batido na minha mãe. E o meu pai ficou assim, com a reação que eu tô aqui, tipo, você tá falando de quê? O meu pai não tinha noção do que eu tava falando. Sendo que a minha mãe saiu da minha casa pra ir na delegacia. No final de tudo isso, a gente descobriu que a minha mãe tinha um amante. Já tinha um tempo que a minha mãe tava com esse cara. E o plano da minha mãe era o seguinte, fazer o meu pai ficar como uma pessoa ruim, ficar como uma pessoa errada, porque assim ela ia poder viver o romance dela com esse cara sem julgamento. Porque as pessoas iam olhar e falar assim, mas ela tem razão, porque o marido dela é mau, o marido dela bate nela. Olha só pra vocês verem. Ficou todo mundo da família contra a minha mãe, até a família da minha mãe. O meu pai colocou ela pra fora de casa, eu fiquei completamente contra a minha mãe, preciso nem falar. Só que a minha mãe, ela não tinha pra onde ir. E aí ela falou assim pra mim se ela podia ficar aqui em casa até ela ver o que ela ia fazer da vida. E apesar de estar com muita raiva da minha mãe, de querer pegar a minha mãe, sabe, falar, cara, vocês entenderam? Era a minha mãe. Eu também não podia deixar ela na rua. Então eu falei pra ela assim que ela podia ficar, mas que dentro das minhas condições, que eu não ia aceitar ela com pouca vergonha, que isso, aquilo. Beleza, ela ficou aqui. Eu mal olhava na cara dela. Quando foi um dia, eu acordo com a minha mãe passando mal. Minha mãe tava fazendo um barulho muito esquisito. E quando eu fui ver, ela mal respirava. Chamei meu marido, a gente correu com a minha mãe pro hospital. Minha mãe falava no carro que ela tava infartando, eu tô infartando, eu vou morrer. Mas quando a gente chegou lá, o médico que examinou a minha mãe, ele não fez um exame, ele mal olhou pra minha mãe. Ele falou assim que ela só tava tendo uma crise de ansiedade. Passou remédio pra ela tomar na veia, passou medicamento pra ela tomar em casa e liberou a minha mãe. E a gente tava voltando. Só que no caminho, na verdade eu acho que, sei lá, a poucos metros do hospital, a minha mãe voltou a passar mal. Ela começou a roncar como se ela estivesse sufocando e ela ficou inconsciente, ela meio que apagou. Então a gente só deu meia volta, voltou com a minha mãe pro hospital, entrou com ela na emergência. O pessoal já veio, sabe, dando os primeiros socorros, começaram ali a reanimar a minha mãe. Só que, infelizmente, a minha mãe veio a falecer. A minha mãe infartou e ela veio a falecer. E foi uma fatalidade tremenda. Já é muito triste perder uma pessoa que a gente ama tanto, né? Com todos os seus defeitos, era minha mãe. Isso por si só já é muito triste, ainda mais do jeito que foi, sabe? Com toda essa situação, uma fatalidade muito grande, é muito difícil. Foi difícil pra mim, ainda é até hoje, mas a gente aprende a conviver. Só que o meu pai, ele se entregou à depressão. O meu pai colocou na cabeça dele que a minha mãe tinha ido, né, passado dessa pra outra vida por culpa dele. Porque se ele não tivesse expulsado ela de casa, ela ia estar viva. Eu e os meus irmãos, a gente conversava com meu pai, a gente falava que ele não tinha culpa, que ele fez o que todo mundo ia fazer na situação dele, que não é porque minha mãe tinha ido que ela tinha virado santa. Mas, gente, sabe, nada enfiava isso na cabeça dele. Ele ficava assim, eu matei ela.
E os meus irmãos, a gente labutando, a gente ia lá, arrumava a casa pro meu pai, fazia comida, tentava fazer o meu pai comer, e o meu pai não se alimentava, ele só falava que queria ir também, que queria encontrar ela. E nessa luta, e foi mais ou menos uns 3 meses nessa luta, até que um dia meu irmão me liga, desesperado, transtornado, falando assim pra mim que tinha encontrado o nosso pai de uma forma que nenhum filho deveria encontrar o pai. Meu pai não suportou o peso da culpa que ele não tinha e deu fim na própria vida. Foi muito traumático pra gente, sabe? Foi muito triste. E ao mesmo tempo foi revoltante. Pensar assim que o meu pai, ele fez o que fez por uma pessoa que não tinha um pingo de consideração por ele. Porque era minha mãe, mas a verdade tem que ser dita. Então assim, na vida, o meu pai amou muito mais a minha mãe do que a minha mãe amou o meu pai. Se é que um dia ela amou o meu pai. Então eu contei a minha história pra isso, sabe? Pra deixar a lição que não é que você não pode amar o outro, mas se ame mais, se coloque em primeiro lugar, porque eu acho que quando você ama outra pessoa muito mais do que a si mesmo, você acaba ficando cego e acaba ficando exposto a situações perigosas, vamos dizer assim.